Boa tarde a todos, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos para mais uma sessão de estudo nosso na tarde de hoje, tendo como tema a obra Nosso Lar. Para iniciar os nossos trabalhos, como de costume, peço a todos que me acompanhem na oração no Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, onde houver ódios que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdias que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Bom, meus irmãos, na tarde de hoje, nós vamos retornar ao estudo da obra Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier e de autoria de André Luiz, e o capítulo é o 25, Generoso Alvitre. Então, vamos ao texto. No dia imediato, lembrando que no capítulo anterior, nós tivemos aquela transmissão através de um aparelho que é semelhante ao nosso antigo rádio, ok? Mas não é exatamente igual, ele opera em outros regimes, em outras frequências, e as mensagens alertavam para o perigo que iria ocorrer na superfície do planeta com, na época, né, o provável conflito da Segunda Guerra Mundial, ok? Então, generoso alvitre. No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Ele estava, né, morando na casa da família de Lísias. Antes que os filhos se despedissem rumo ao trabalho, a senhora Laura disse bem-humorada, né, para André Luiz: já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da Regeneração, ou seja, do Ministério da Regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á em meu nome ao ministro Genésio, que é o do ministro do Ministério da Regeneração. Aí, o que ocorreu em seguida? Um pensamento, né, um sentimento em André Luiz. Não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Estava radiante. Agradeci comovido, sem encontrar palavras que definissem o meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente antes de sair para o trabalho dele, né? Sensibilizando-me o coração. Ok? Dona Laura foi se despedir do filho, etc. Então, ficando a sós, a desvelada genitora do meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa para André Luiz, né? Meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa. E já que a sua mãezinha não reside em nosso lar, ou seja, ela é a mãe de Lísias, então ela é mãe, mas a mãe de André Luiz não se encontrava lá com ele. Então, ela fez, digamos assim, ela se fez de mãe para dar esse conselho para André Luiz. Reivindico a satisfação de orientá-lo nesse momento. Gratíssimo, respondi sensibilizado, né? E ela então continuou. Estou informada que você pediu trabalho há algum tempo. Sim, sim, esclareci, respondeu André Luiz, né? Sei igualmente que não o obteve de pronto, ou seja, não foi de imediato autorizado que ele
aderisse a algum posto de trabalho, né? Fosse encaminhado a algum posto de trabalho, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os diversos ministérios que integram as atividades em nosso lar, né? Que nos ligam mais fortemente à Terra. Ou seja, tem vários ministérios lá e o André Luiz recebeu autorização para visitar os ministérios cujas atividades são mais próximas às realidades da Terra, ok? Então, ele não recebeu autorização para visitar os ministérios que realizam tarefas de natureza mais elevada, como, por exemplo, o Ministério da União Divina. É justamente nesse sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Aqui é a mãe de Lísias falando, né? Falo com o direito da experiência maior. Detendo agora essa autorização, ou seja, agora que você está de posse dessa autorização de fazer a visita, né? É isso que ela está falando para ele. Abandone, quanto lhe seja possível, os propósitos da mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Sabe aquela mariposazinha que fica voando em volta da luz, se aproximando, se afastando, se aproximando, até que ela se aproxime em demasia e acaba se queimando? Então, não queira personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Sei que o seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico estudioso, apaixonado por novidades e enigmas, ser-lhe-á muito mais fácil deslizar na posição nova. Ou seja, ela está alertando ele no seguinte sentido, de que se ele se deixar levar pela curiosidade, se deixar levar pelas paixões do conhecimento intelectual, etc., etc., né, os desvios, ele não está falando aqui mal do conhecimento intelectual. Ele está falando, o autor aqui está falando sobre o mau uso, a má utilização desse conhecimento espiritual. Ou está falando também, a gente podemos ver dessa maneira, ele está alertando André Luiz com relação à conduta dele, né? Para que ele não perca uma oportunidade onde ele tem que focar a, a essência da atividade e não se perca com é, demandas laterais, demandas externas, demandas secundárias, seria talvez o termo melhor. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes, ou seja, atividades nobres, sim, a boa curiosidade. Mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas, sem proveito para ninguém. Clarence ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Ou seja, foque no trabalho, não foque nas suas curiosidades, nos seus interesses pessoais pelo conhecimento, etc, etc. É isso que ela está falando. Você tá lá, se você ficar lá, você vai ficar lá para servir, não para ser servido. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não ouvide, né, que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito do serviço. Vou repetir, o espírito da investigação, ele tem a sua utilidade, ele tem a sua natureza, tem a sua utilidade, mas aqui nesse ambiente, nessas condições, né, onde esses atores se encontravam, ele deve manifestar-se após o serviço. Aí, continuando mais à frente, todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Olha só, todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa da nossa colônia espiritual. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos.
Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, em todos, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. Ok? Então ela continua aqui, né? O texto continua. O ministro Clarence autorizou gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bem e de bom senso, converter observações em tarefa útil. Então, ela concluiu aqui essa fala dela com alguns comentários de natureza um pouco mais pessoal, mas aí continuando, meus olhos estavam úmidos, poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Aqui André Luiz falando sobre a mãe de Lísias, né? A ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muitos raros os que compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos-nos, contudo, o de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma nova raça, pela cultura e pela mocidade. Alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana, como tecelão rústico e pobre. Não pude mais, tomei-lhe as mãos como filho agradecido e cobri-as com um pranto jubiloso que me inundava o coração. Continuando, é, por conta desse choro aí, dessa emoção, né, de André Luiz, a mãe de Lísias falou, né, muito grata, meu irmão, creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Brevemente voltarei ao círculo da carne. Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes da minha partida. Faça desta casa a sua habitação. Trabalhe e anime-se confiando em Deus. E aí, mais à frente, o André Luiz, né, fitou a senhora Laura, mostrando indefinível ternura maternal e falou: é Rafael que vem buscá-lo. Né? Ela falando que era Rafael, um trabalhador de nosso lar, que ele viria pegar, né, o André Luiz para levar ele para onde devia, né? Vá, meu amigo, pensando em Jesus, trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. Então, aqui concluímos o estudo da tarde de hoje, ok? Então, vimos aí que o cenário agora mudou, um ponto significativo, muito importante, que foi a liberada a visita por parte de André Luiz para os ministérios, para que ele observasse e, quem sabe, indicasse, né, um cargo, uma função para que ele futuramente pudesse ocupá-la e transformar essas horas de trabalho em horas de serviço aos mais necessitados, dentro de nosso lar ou fora de nosso lar. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus nesse instante pela benesse da nossa prece, de abertura dos trabalhos mais cedo, pela prece de podermos ter a nossa casa, a nossa residência, a saúde estar em dia ou razoavelmente em dia. Então, que as luzes e os méritos desse trabalho possam ser transmitidos e levados a todos, indistintamente. Então, meus irmãos, vamos agradecer nesse instante, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, agradecendo a presença dos guias e mentores, agradecendo a presença dos espíritos simpáticos, dos nossos irmãos espirituais,
Que eles abençoem esse nosso encontro na tarde de hoje, trazendo a paz, a harmonia, o entendimento entre todos nós, entre toda a humanidade. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Um grande abraço a todos, até o sábado que vem, se Deus quiser.